Na aula anterior a gente aprendeu um pouquinho, né, sobre as nossas estruturas de tabela e a gente vai fazer isso na prática no nosso VS Code. O que a gente vai fazer? A gente vai conectar, né, fazer agora de fato a nossa conexão com o nosso SQL Server. E para isso eu preciso que você, lá no nosso material, né, vai ter aqui, ó, 14, né, importando data frame para o SQL Server. Vai ter algumas orientações ali que a gente vai fazer passo a passo nessa primeira importação aqui e nas próximas a gente vem fazendo um pouquinho mais rápido, beleza? Então, os primeiros comandos a gente vai detalhe por detalhe e no próximo a gente vai avançando mais. Então, se você for lá na nossa pasta, né, vai ter lá aula Python, SQL Server, você vai achar esse comando aqui, ó, importando DF para o SQL Server, tá bom? Procura esse script aí, que vai ter ele todo detalhado também. Se você não conseguiu achar aí, não tem problema, a gente vai conseguir digitar e passar linha a linha aqui também. Primeira coisa, lá no início eu deixei um create table para a gente criar uma tabela ali de produtos, que é a primeira tabela que a gente vai utilizar para o nosso banco de dados. Já vamos fazer essa importação lá. Você vai abrir seu SSMS, igual a gente fez na aula anterior, né? Tem até o exemplo aqui ainda, e vai fazer a sua conexão com o banco de dados Python. Foi o ambiente que a gente preparou na aula anterior, tá bom? Então, em Python aqui, eu vou dar um Ctrl N para executar, né? Para executar não, para abrir uma nova janela, e aí eu já vou notar se eu já estou conectado no banco de dados correto, né? Para mim não criar tabela em outro banco de dados que não nos pertence, né? Então, vou clicar aqui, ó, para validar que tudo que eu for digitar aqui nessa tela vai refletir nesse banco de dados que a gente criou, beleza? Banco de dados aqui, Python. Fez a seta toda bacalhada ali, mas beleza. Você vai pegar esse comando que está no início aqui, ó, você pode copiar e colar ele, né? Dá um Ctrl C e um Ctrl V. Só lembra de tirar essas aspas duplas aqui, né? Aspas duplas 3, porque é que eu usei para comentar aqui no nosso ambiente, beleza? Então, o comando vai ser create table, você vai digitar, né? Vai criar uma nova tabela. A nossa tabela vai se chamar produto, tá bom? Produtos. E aí eu abri parênteses aqui e fechei parênteses para me passar as colunas, igual a gente fez na aula anterior, né? Então, minha primeira coluna vai ser ID, Name, Price e ID Category. Se eu vir aqui no nosso arquivo, ó, vai ser a primeira tabela que a gente vai importar, vai ser essa planilha de produtos. Vou abrir ela aqui, ó, para a gente verificar. Que aí eu passei certinho o nome da coluna, né? Deixa eu diminuir aqui. Beleza, eu diminui um pouquinho, né? Só para você verificar aqui, ó. Vou aumentar o Excel. Então, eu passei aqui, ó, nas nossas colunas, eu passei idêntico às colunas do nosso Excel, para ficar bem mais fácil aqui, né? Depois, se você quiser alterar também, criar no banco de dados com outro nome, é tranquilo, tá bom? Então, eu criei aqui do mesmo jeito que está no nosso Excel. Vou fechar essa parte aqui. Então, o ID vai ser do formato int, quer dizer, número inteiro. O nome vai ser o nome do produto, né? Então, eu coloquei N vai achar, da precisão de 255. Vai até, aceita até 255 caracteres. Price, né? No caso seria do tipo money. ID category também no formato ali de int, seria números, né? Números inteiros. Agora sim, você vai selecionar isso aqui e vai dar um executar. Então você selecionou o trecho e executou, apareceu o comando executado com êxito lá, né? Se eu vim aqui e der um select asterisco from da nossa tabela de produtos que a gente criou agora, apareceu as nossas colunas, né? ID, name, nome, price, ID categoria, igual a gente fez na aula anterior também. Se eu vim aqui atualizar, né, nosso banco de dados, vou clicar aqui em atualizar e vou ver as nossas tabelas aqui. Beleza? Nossa tabela de produtos já está aqui. Todas as nossas colunas vão aparecer aqui, né? Os formatos e tudo. Se tiver chaves também vai aparecer aqui, mas essa é uma aula futura, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre chave estrangeira, chave primária, isso aí é tranquilo também. Então a nossa tabela está pronta para receber os nossos dados, né? Então deixei aqui só para ver, constando que ela está em branco, beleza? Agora vamos lá no nosso VS Code. E agora a gente vai utilizar, além do Pandas, que a gente já vem utilizando nas primeiras aulas, vamos utilizar essa biblioteca PyODBC. Vou dar um zoom aqui, né? Sempre esqueço no início. Você vai utilizar essa biblioteca PyODBC. Se você não tiver, provavelmente não vai estar instalado, né? Se der algum erro aí, você vai ter que dar um pip install PyODBC. Eu posso abrir uma nova linha de código aqui. Em vez de você digitar aqui no terminal, deixa eu fechar aqui, ó, no terminal. Você pode colocar um ponto de exclamação e digitar o pip install que você deseja. Vou colocar aqui, ó, pip install PyODBC. Do jeito que está aqui, ó, depois do exclamação. Se eu executar esse trecho, né, Ctrl E para executar, vou digitar ele aqui, ó. Escolhi o kernel, né, nosso Python aqui. Ele vai rodar e ele vai mostrar. Depois que ele finalizar, ele vai mostrar que instalou para você, né. Tá rodando aqui. Beleza? Vamos esperar um pouquinho que ele está instalando nossa biblioteca. Beleza, já rodou, né? Demorou um pouquinho aqui, ó, 5 segundinhos. Então ele já instalou tudo. Se já tiver instalado, ele vai dar um upgrade para você, né? Então ele já vai dar ali uma atualização. Beleza? Só uma dica ali, a gente vai precisar dessa biblioteca. Então, primeiro, instala o PyODBC e aí a gente pula para o próximo. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou importar os nossos módulos, né? Nossas bibliotecas. Então, eu importei Pandas e dei o apelido para ele aqui, PD. E também importei o import PyODBC. E aqui a gente vai passar algumas variáveis, né? Igual eu vou deixar o script para você e vou explicar linha a linha do que serve. Primeira coisa, o server quer dizer o nome do nosso servidor. Eu passei o nome aqui. E também, ó, se você for lá,
quando você clica na engrenagemzinha aqui, ó, na engrenagemzinha não, no plugzinho, vai aparecer o seu servidor, né? Então você pode vir aqui, ó, Ctrl C, e seu servidor vai ser esse aqui, então Ctrl V. Qual vai ser o nosso database? Aqui não é mais o database de produtos, né? A gente criou um banco de dados específico. Nosso database agora vai ser Python, né? Posso vir aqui, ó, tudo que eu fizer lá agora vai ser nesse database. Então posso clicar, né, e apertar F2 só para renomear, mas eu não vou renomear, vou só dar um Ctrl C, ou então digitar lá mesmo, ó, digitar o nome do meu banco de dados certinho. Mas é melhor você clicar aqui, ó, talvez em propriedades, né, que você vai ver o nome dele certinho aqui, ó, tá vendo? Ó, o nome, você pode vir aqui dar um Ctrl C para não dar erro, né? Se tiver ali qualquer coisinha errada, já vai dar merda ali nos seus projetos, beleza? Então, qual vai ser o nosso database? Eu criei uma variável, né, falando que o database é igual e passei o nome aqui entre aspas. Então, aqui, ó, substitui pelo seu banco de dados aí que você estiver criando. É bom você vir e criar junto comigo, né? E beleza, mais abaixo eu fiz outra variável, ó, conexão DB, quer dizer, database, né? Então, nossa conexão vai ser o quê? Agora sim, eu vou usar o PyODBC, que vai ser o gerenciador ali da nossa conexão, né? E vou colocar o ponto .connect. Então, ele vai conectar na onde? Ele vai conectar aqui, ó, driver é igual, e vou passar aqui esse critério, né, entre chaves aqui, o meu drive. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente localiza qual que vai ser o drive. O SQL Server geralmente usa esse drive 17, mas eu vou ensinar vocês ali a olhar certinho o que é o do seu, né, para não dar erro nenhum. E agora eu passei o F, né, quer dizer uma function, quer dizer que ele vai aceitar ali os termos que eu passei dentro da nossa variável, né. Então eu falei, ó, que o meu server vai ser igual, aí eu teria que passar o nome do servidor escrito, mas eu já armazenei nessa variável aqui em cima, né. O database é a mesma coisa, ó. Para conectar, eu tenho que mostrar para o meu drive ODBC qual que é o servidor e qual que é o banco de dados que eu vou fazer as nossas ações ali. Então, eu passei, ó, database é igual. Aí eu passei essa variável de database. Então, ele vai conectar com o nosso banco de dados Python, né? E essa parte aqui vai confirmar a nossa conexão, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou passando nessa variável de conexão todas as variáveis que eu preciso, né? Então, eu preciso de saber o meu usuário e senha, por exemplo, né? Daqui embaixo eu vou deixar para você conectar com o usuário e senha também. E aí, como eu não passei mais critério nenhum, ele vai fazer a conexão padrão com o meu usuário do Windows. Lembra que eu falei com vocês? Lá no SSMS, você pode conectar usando o Windows Authentication, né? Se eu não passar usuário e senha nenhum, ele vai fazer ali a conexão usando o meu Windows, beleza? E agora eu criei um cursor. O que é um cursor? O cursor basicamente seria isso aqui, ó. Se eu estou digitando aqui select asterisco from produtos, deixa eu executar ele aqui, ó. Esse é o meu cursor, né? Então, tudo que eu fizer aqui é como se ele estivesse fazendo para mim. Então, o cursor é responsável por fazer a ação. Então, o cursor vai chegar lá e executar. Se eu digitar query, se eu digitar um delete, é esse cursor que vai validar essa conexão, tá bom? Então, eu criei a variável cursor. Essa variável vai receber o quê? Ela vai receber toda essa minha conexão aqui, ó, tá vendo? Todos os critérios que eu passei. E aí sim, ó, eu coloquei ponto cursor, porque ele vai ser ali a interface que vai deixar a gente controlar o SQL Server aqui no nosso Visual Studio. Visual Studio não, né? VS Code. Agora vamos para o próximo. Aqui eu deixei comentado, eu fiz a mesma conexão, só que aqui eu inseri mais dois critérios, tá vendo? Ó? Aqui embaixo eu inseri usuário e senha. Caso você queira conectar, né, com usuário e senha, você vai digitar o seu usuário aqui na frente, né? Usuário, por exemplo, sei lá, Edmilson, beleza? E a minha senha vai ser o quê? Sei lá, 1, 2, 3, 4, teste, por exemplo, né? E aí, se eu tirar esse comentário aqui, né? Vou tirar aqui. E aí sim, ele vai fazer a conexão levando em conta o meu usuário e senha aqui, beleza? É só um exemplo que caso a sua conexão dos seus projetos futuros aí necessite de senha também. Então, feito isso, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl E para executar aqui, ó. Então, eu importei minhas bibliotecas e já realizei o meu cursor, né? Já realizei ali a conexão certinho. Antes de eu iniciar, eu vou mostrar para vocês onde que eu localizei esse drive ODBC. Isso é muito importante, né? Às vezes você coloca um nome aleatório aqui e não sabe o que está acontecendo, está dando erro. Eu vou ensinar vocês a pesquisar isso. Quando você instala o SQL Server, instala todas as instâncias lá, ela já gera uma conexão ODBC no seu computador. Você pode clicar no menu pesquisa e procurar ODBC. Pode estar aqui, ó, ODBC, beleza? E vai aparecer essa parte, ó, fonte de dados ODBC. São todas as fontes de dados que você tem conectado ali no seu computador. E aí vai aparecer aqui, ó, drives. Você pode clicar nessa janelinha aqui, ó, de drives. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais um pouquinho. Não dá para abrir, não. Mas dá pra gente ver aqui, ó. Bem no cantinho lá, bem pequenininho, tem aqui, ó, ODBC Drive for SQL Server. E aqui tem certinho, ó, 17, tá vendo? O mesmo número que eu coloquei aqui. Então, simplesmente você pode vir aqui, ó, e replicar e escrever a mesma coisa, ó. ODBC Driver 17 for SQL Server. É a mesma coisa que tá aqui, tá bom? Então, foi daqui que eu tirei a minha conexão do SQL Server. Se a sua tiver outra versão, tiver outro número aqui, sei lá, 19, 10, você vai fazer igualzinho, tá bom? Então, feito isso, a gente já entendeu, eu vou dar o Ctrl E para executar. Então, certinho, ele já deu verdinha porque ele conseguiu localizar o meu servidor,
conseguiu conectar ao meu banco de dados e já passou todo o critério. Então quer dizer que funcionou, né? E meu cursor está ok aqui. Então quer dizer que eu tenho todo o controle do nosso banco de dados Python aqui no nosso VS Code. Entendida a nossa conexão, vamos para o próximo passo. Então vamos aqui, ó, eu criei uma variável chamada dados, né? Ela vai receber o quê? Nosso pd.read Excel. E vai ler lá na nossa pastinha, ó, tem lá a pasta de arquivos, origem, Excel. A nossa planilha de produtos foi o que eu abri aqui agora. A gente já viu esses dados aí 1 milhão de vezes já no nosso curso, né? Então aqui dá para mim ver, a nossa planilha tem aqui, ó, ID, name, price e o ID da categoria. Então são esses dados que a gente vai levar para o nosso SQL Server, né? Na nossa tabela aqui, popular, nossa tabela de produtos. E agora, ó, olha para vocês verem, aqui eu vi somente 10 dados, né? Mas vou dar um, deixa eu comentar aqui, ó, comentar. Vou dar um display aqui para a gente ver quantos dados tem. Então eu comentei, vou digitar aqui, ó, display, nossa data frame dados. Vamos ver se a gente consegue verificar todas as linhas certinhas aqui. Então, executei e apareceu aqui, ó, nossos dados, né? Então, o index vai do 0 ao 49. Então, eu tenho aqui 50 linhas no meu data frame, tá bom? Vou colocar aqui, voltar para comentar esse e ver somente as 10 primeiras linhas mesmo, né? É só para a gente mapear as colunas, não precisa nem de ser 10, pode ser 5 aqui. Dados.read, beleza. Ver os 5 primeiros dados. Como que eu faço para mim visualizar e passar aqueles critérios, né? Lembra que a gente passou insert into, nome das colunas, dá para mim ver todos os nomes das colunas com esse comando, né? Então passei dataframe.columns, certinho, ó. Deixa eu executar aqui e você vai conseguir verificar o resultado, né? Então passou aqui, ó. As colunas que eu tenho nesse data frame é a coluna de ID, vírgula, nossa coluna de name, nossa coluna de price, a nossa coluna aqui, ó, de ID category. Então, para ficar melhor ainda para as nossas colunas, eu vou substituir essa aspa simples aqui por nada. Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei essa variável nova, né? str, e coloquei aqui essa variável que a gente criou, dados.columns. E o que ela vai fazer? Eu coloquei aqui, ó, ponto .replace, só para a gente verificar os dados, né? Então, eu vou substituir. O que eu vou substituir? O replace vai ser o quê? Eu tenho que passar o que eu quero localizar, né? Eu vou localizar dentro dessa variável, que é isso aqui, esse vai ser o nosso resultado, né? Eu vou trocar, vou abrir aqui, ó. Então, eu vou fazer aspas duplas, né? O que eu quero localizar? Vou localizar o que for aspas simples. Então, vou colocar um aspas simples aqui dentro, né? A confusão danada, mas você vai entender. Depois eu coloquei vírgula. Eu vou substituir essa aspas simples por quê? Por nada. Então, vou só abrir e fechar aspas aqui, ó. Abrir e fechar aspas, ele vai trocar por nada. Beleza? Agora sim, ó, tá o nome das nossas colunas aqui, sem o aspas, já ficou melhorzinho pra gente mapear ali, tá bom? E caso futuramente, né, a gente queira converter, você vai fazer as nossas conversões de dados. A gente já mostrou isso em aulas anteriores também. Só um exemplo que eu deixei aqui, tá bom? Então já temos nossos dados importados e já sabemos também as colunas, né, o nome das colunas que a gente tem lá no nosso data frame, tá bom? E agora a gente vai inserir no nosso banco de dados, né? Provavelmente antes de inserir, se tiver algum erro de conversão, você vai ter que converter antes, né? Então eu deixei uma observação aqui, provavelmente. Você vai ter que converter antes de inserir os dados, né? Deixei aqui, ó. Antes da gente inserir, provavelmente você vai ter que fazer algumas tratativas e por aí vai, você já aprendeu também nas nossas aulas, né? Tem mais algumas aulas ali de tratativas, mas é tranquilo. Então, antes de inserir, você realiza ali todas as suas transformações aqui, beleza? Aqui é só um exemplo de conversão de dados. E para inserir nosso banco de dados, a gente vai utilizar esse comando aqui, ó. No finalzinho, você vai utilizar o loop. A gente vai utilizar o for, né? Para verificar linha a linha aqui do meu data frame, né? Cadê meu data frame? Ele vai passar linha a linha do meu resultado aqui e vai inserir no meu banco de dados lá. E como que vai funcionar esse for, né? Coloquei for index, quer dizer, ele vai passar índice por índice, né? Ele vai rodar ali linha por linha, ele vai passar. E eu dei o nome desse for, né? Desse loop que ele vai fazer de linha. Então, eu chamei lá, ó, for, a nossa variável linha. Ele vai passar por onde? Então, in, né? Quer dizer, por onde que esse loop vai passar? Essa verificação vai passar? Vai passar no nosso data frame, que é dados, né? Então, eu coloquei dados.interrows, quer dizer, ele vai percorrer nesse data frame que a gente armazenou aqui, né? Que veio lá do nosso arquivo Excel. Ele vai passar linha a linha e vai armazenar pra gente, né? Se eu vir aqui, ó, deixa eu pegar somente esse primeiro negócio aqui. Deixa eu dar um código aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, print, né? Print. E vou colocar aqui entre parênteses, linha e index. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se ele vai funcionar, tá bom? Só para tentar verificar para vocês como que eu tive essa informação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu passei só o for para você ver que ele vai passar linha a linha e ele vai lá até o final, né? Então, aqui, ó, for, esse é meu índice 0. Então, dentro desse índice, eu tenho essas informações, né? Então, eu tenho aqui, ó, coluna de name, price, ID category, e aí mostrou certinho, ó, o ID é 0, meu sapato aqui, né? O nome do meu produto é sapato vermelho, o price é 96, e aí o ID category é 0 também, tá bom? E aí ele foi, ó, novamente, ó, índice 1, então ele percorreu mais um, armazenou para mim. Ele percorreu mais um aqui, ó, o índice 3. Ele recebe essas informações. Então, a cada linha, ele vai armazenar nesse for pra gente, né? Só um exemplo para você verificar mesmo o que acontece linha a linha, tá
tá bom? E agora, beleza, ele vai percorrer. E agora eu dei um Enter, né? Dei um Enter e Tab para dentro do for ele ficar certinho aqui. Você tem que dar esse espaçamento, né, para ele funcionar. Por quê? Eu estou fazendo esse comando, né, dentro desse for aqui, tá beleza? Que aí ele não perde a estrutura ali de indentação. E é tranquilo também, você vai pegar esse script, né, você pode apenas editar algumas colunas depois, você vai usar ele por muitas vezes aí nos seus projetos. Eu posso deletar aqui, né, para tirar o espaço, e esse comando depois você vai alterar somente as colunas aqui, vai ser muito tranquilo para você inserir nos seus bancos de dados, né? E agora assim, ó, dentro aqui, igual eu falei com vocês, dei um Enter e Tab para ficar dentro do for, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar para mim isso lá no nosso SQL Server. E como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu passei uma variável aqui, ó, cursor.execute. Lembra que eu falei com vocês que o cursor vai ser o nosso comandante aqui no nosso SQL Server? É como se tudo o que eu passasse aqui, eu estivesse executando aqui, né? Então, aquele insert into, né? Aquele insert into da nossa tabela de produto, por exemplo, né? De produtos. E aí eu tenho que passar o quê? Entre parênteses, as colunas, né? ID, nome, por exemplo, né? Vírgula aqui, né? Beleza? E values. E o próximo comando é values, né? Values. E aí eu teria que passar o quê? Qual que é o ID? O ID vai ser 1. E o name vai ser vírgula, por exemplo, aqui, ó, Edmilson, né? Edmilson. Beleza? Esse comando aqui, ó, aquele cursor vai executar como se era a mesma coisa se a gente estivesse digitando isso aqui no SQL Server, né? Então, por isso que muitas das vezes você vai ter que criar o comando aqui para depois jogar lá que ele vai funcionar certinho, tá bom? Então, foi basicamente isso que eu fiz aqui. Então, beleza, ele vai fazer, ó, cursor.execute. E aí, entre aspas aqui, eu vou passar o nosso comando, né? E o nosso comando vai ser o quê? Insert into na nossa tabela. Qual que vai ser a nossa tabela aqui, ó? Na nossa tabela de produtos, né? Vai ser a mesma tabela que eu tenho aqui. Se futuramente eu for usar isso em outras tabelas, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V e alterar o nome da nossa tabela de destino aqui. Lembrando, essa aqui é a nossa tabela de destino, beleza? Então, ele vai receber os dados nessa tabela aqui. E agora, nesse insert into, qual que são os critérios, né? Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Nosso critério vai ser o quê? O nome das colunas. Então, eu vou vir aqui e vou mapear o nome das nossas colunas. Ó. Lá vai ser, no ID, vai receber o quê? Vai receber a nossa coluna de ID. Name e price também e category, né? Tem que mapear todas as nossas colunas aqui de destino, tá bom? E aqui em cima, né? Depois que eu passei as colunas aqui, entre parênteses, eu vou ter que passar o quê? Values. E aí os valores, os nossos valores, né? Vão receber ali as nossas variáveis, onde eu passei aqui linha a linha, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, a quantidade de colunas que eu tiver no meu destino. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 colunas no meu destino. Eu tenho que passar aqui, entre parênteses, os 4 pontos de interrogação. Tá vendo? Ó? Então, nossos valores vão receber interrogações. Por quê? Eu vou passar ele através de variáveis, né? A gente vai passar linha a linha aqui. Deixa eu pegar nosso data frame aqui em cima novamente, ó. Dados.read, só para você verificar certinho, ó. Porque eu coloquei o quê? Eu coloquei lá no meu banco de dados os mesmos nomes que está na minha origem, né? Então, lá no meu banco de dados está o mesmo nome. Se eu quisesse mapear nomes diferentes, é tranquilo também. Agora, eu vou fazer o quê? Já que o ponto de interrogação vai receber valores dinâmicos, né? Vai receber ali o meu for, eu vou ter que passar os nossos critérios. E agora, no vírgula, eu vou passar o quê? Eu vou passar as variáveis que vão completar, né? Como se fosse completar ali esse ponto de interrogação. Então, primeiro o quê? Essa primeira aqui, ó, linha.id. Então, ele vai lá no meu data frame, verificar, né, a nossa coluna ali, de ID, a gente já viu que o for localiza o index, né? Localiza linha a linha. Então, ele vai lá na minha linha de ID e vai localizar para mim. E ele vai preencher esse ID com esse primeiro ponto de interrogação aqui, né? Então, ele vai lá localizar aqui o ID e vai preencher a minha primeira informação, que é essa coluna de ID aqui. Agora, eu coloquei o próximo, né? Linha.nome. Lá no meu data frame, eu tenho a coluna chamada nome. Tá vendo? Ó, nome. E quando ele achar esse valor, ele vai colocar nesse segundo ponto de interrogação. E esse segundo ponto de interrogação significa o quê? Significa esse segundo critério que eu passei. Lembra? Aqueles dados, né? Então, o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. E aí sempre vai ligando um no outro, né? Então, basicamente, ó, esse primeiro ID vai receber esse primeiro ponto de interrogação, que vai receber essa primeira variável aqui. Parece meio confuso nisso, mas depois você vai entender certinho. E agora sim, ó, coloquei um próximo aqui, ó, linha.price. Então, ele vai localizar lá no meu data frame a coluna de price. Vai vir aqui, ó. Ele vai inserir isso aqui no meu terceiro aqui, ponto de interrogação, beleza? E esse terceiro ponto de interrogação, ele vai levar para o nosso banco de dados de qual coluna? Na coluna aqui, ó, de price, tá bom? A gente vai bem detalhado, passo a passo aqui. E a mesma coisa, linha.category, ID category, né? Que é a nossa linha de ID categoria. Ele vai nessa variável que vai receber o segundo ponto de interrogação. E essa variável, né,
alimenta essa coluna aqui. Tá na sequência certinho, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aí eu passo a ordem certinho. Caso meu data frame, o meu arquivo SQL ali, né, minha tabela de SQL tenha mais dados, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma nova coluna. Então, vim aqui ó, no final e coloco, sei lá, coluna, insiro ali, ó, coluna teste, por exemplo. Coluna teste, beleza? Coluna teste. Como eu inseri uma nova coluna aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui, inserir, vírgula, mais um ponto de interrogação. Se eu inserir mais um ponto de interrogação aqui, eu tenho que vir aqui no final, né? Lá no final, ali em cima, ali, ó, vírgula, e tem que passar o meu for novamente, linha, ponto, e o nome da minha coluna. No caso, seria ali, ó, coluna teste, né? Coluna teste. Como eu não tenho no meu data frame, ele vai ficar como um erro ali e não vai funcionar, né? Então, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, só para apagar tudo isso. Apaguei aqui também, beleza? Vamos voltar tudo para ficar no nosso original. Agora sim, vou ter os dados originais, né? Vamos para baixo aqui. Então, esse aqui vai ser o nosso insert item. O que ele vai fazer? Percorrer linha a linha e inserir no meu banco de dados conforme as colunas que eu mapeei aqui. E aqui, ó, lá embaixo, eu tenho que fazer o quê? Quando você cria a conexão ali, você fica aberto ali no Python, né? Fica aberto ali a conexão e também os seus dados você inseriu, ele fica ali como você está inserindo e trava a tabela para o usuário não conseguir ver os dados, né? Ou inserir. Então, você vai ter que dar o commit. Quer dizer, o commit vai ser o quê? Ele vai validar os dados no SQL Server, né? Nos cursos de SQL você já aprendeu um pouquinho mais sobre esse comando. Mas basicamente ele vai fazer assim, ó, o Python, eu concordei com os dados e é isso mesmo que eu quero que você manda lá para o SQL Server. Esse comando vai fazer você aceitar todos os dados lá no SQL Server, né? Então, o cursor.commit, que vai ser o comando, né? O cursor vai ser como se você estivesse digitando diretamente aqui no SSMS, tá bom? E aí o cursor.close, quer dizer, eu vou fechar a nossa conexão, né? Então o cursor aqui, ele já vai finalizar para não ficar nada pendente, nada aberto. E também eu vou dar a nossa conexão dw aqui.close. Por que eu vou fechar essa conexão? Para não correr risco, né, de ficar com o servidor ali aberto, ou ficar com algumas configurações ali que pode afetar no usuário futuro ali, né, que estiver fazendo as suas consultas também. Então a conexão vai ser o quê? Tudo isso que a gente passou lá em cima, né? Então, a minha conexão vai ser o quê? Vou conectar com o servidor, conectar com o database, e aí eu vou fechar essa conexão. Quando eu rodar o código de novo, ele vai abrir a conexão, né? Isso aqui ele vai abrir a nossa conexão. Beleza? Vamos ver se está tudo certo aqui. Vamos rodar esse código, né? Vou executar tudo e vamos ver se vai funcionar. Beleza? Funcionou. Ele fez a conexão. Aqui para baixo aqui, ele já verificou todos os nossos dados, né? Depois a gente vai fazer isso de uma forma limpa também. E aí eu vi todos os dados aqui, funcionou tudo certinho e aqui deu um ok, né? Que tem um comentário aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Se a gente for no nosso SSMS, eu vou executar esse comando novamente, ó, select asterisco from produtos. Vou dar um executar e agora sim, ó, eu tenho aqui, ó, 50 linhas, né? Eu devo estar atrapalhando aí, mas eu tenho 50 linhas no meu banco de dados. E aí vamos fazer isso agora de uma forma reduzida, né? A gente passou passo a passo, eu vou executar esse comando agora de uma forma reduzida. Eu posso dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, ó. Eu vou colocar aqui F2... 15, né? Vou colocar aqui 15 para deixar salvo para vocês aqui. E vou colocar importando data frame SQL Server de forma resumida. Só para você verificar como que ficaria o resultado final, né? Como a gente já criou todos os dados, tudo aqui, eu posso apagar tudo isso aqui, ó, bibliotecas, vou apagar tudo isso. Essa é a nossa conexão, eu vou manter ela aqui, né? Vou manter a nossa conexão. Conexão com senha aqui eu vou deletar também, beleza? Esse aqui é a nossa conexão com o nosso data frame, né? Eu não preciso de ver os dados, então vou deixar só a conexão aqui mesmo, certinho. Com senha aqui eu vou apagar também. Vou limpar todas as saídas aqui. Só fechar isso. Só fechei outra guia aqui, né? O nome das colunas a gente não precisa de ver também. Isso aqui não precisa de ver. Aqui também as conexões de dados também não, né? Vou inserir tudo isso aqui. Isso aqui não precisa. E as nossas inserção de dados. Então é para você ver, ali poucos blocos, né? Ali eu demorei um tantão, mas é para você entender linha a linha o que funciona. Depois eu vou pegar esse resumido aqui e a gente vai interagir com eles, tá bom? Então primeiro eu fiz a minha conexão, importei o nosso data frame, beleza? Importei, eu vou inserir nossos dados aqui. Se eu rodar esse código novamente, o que ele vai fazer? Ele vai inserir mais dados lá no meu data frame, né? No meu SQL Server, quer dizer, na minha tabela lá no SQL Server. Se eu rodar o script novamente, ó, botei aqui, se eu rodar o script vai dar o quê? 100 linhas, né? Porque eu não deletei nada e inseri os dados. Provavelmente vai ficar duplicado, né? Então tem aqui, ó, sapato vermelho, 96. Se eu vir lá embaixo novamente, ó, no 50, né? Então provavelmente eu vou estar no registro 51. Ele vai aparecer novamente, ó, o ID 0, sapato vermelho e o mesmo valor aqui, tá bom? Como que eu faço para mim deletar esses dados antes, né? Se eu vir aqui no nosso SQL Server, se eu digitar o comando aqui, ó, truncate table, da minha tabela de produtos, o que ele vai fazer? Ele vai apagar todos esses dados aqui do nosso SQL Server, né? Então dá para mim fazer o quê? Antes de eu carregar
todos os dados aqui para o nosso SQL Server, eu posso apagar os nossos dados, né? Como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui o nosso cursor, né? Nosso cursor que vai deixar a gente executar todo o nosso comando. E essa parte aqui vai fazer o quê? Ele vai inserir os dados, né? Então, antes dela, eu posso criar um novo código aqui, ó. Eu vou copiar e colar esse código aqui que eu mostrei para vocês, ó. Vou copiar e colar ele aqui. Então, o que eu vou fazer? Antes de eu inserir os dados, eu vou executar esse comando aqui, ó. Esse comando que ele vai validar para mim. E aqui eu tenho, ó, cursor.execute. Quer dizer, ele vai lá no meu Excel não, né? No SQL Server, e como se eu estivesse digitando isso aqui através do cursor. E aí eu posso passar o comando aqui, ó, entre aspas, simples. O nosso comando, esse aqui já é um exemplo que eu estava fazendo para outra aula, né? Eu vou passar esse comando, ó, truncate table, nossa tabela de produtos, tá bom? E agora o quê? Antes de eu carregar os dados, ele vai apagar tudo aqui para mim. Então, vou fazer aqui, ó, truncate table, nossa tabela de produtos. Vou até colocar entre colchetes aqui, né? Se tiver caractere especial, você tem que digitar entre colchetes, tá bom? A sua tabela ali. Por exemplo, se fosse produto, sei lá, teste aqui, né? Aí teria que ser entre colchetes. Se não tiver caractere especial, não precisa de passar entre colchetes, não. E aí, é basicamente o mesmo comando que você utilizar aqui no SQL Server, você vai jogar dentro dessa variável aqui. E aí, a mesma coisa, eu tenho que colocar o cursor.commit, quer dizer, para validar o que eu fiz aqui em cima, né? Então, ele vai validar certinho o que eu fiz, ele vai concordar com o que eu fiz aqui. Beleza? Se eu rodar tudo aqui, ó, vou executar, o que ele vai fazer? Ele vai criar minha conexão, ele vai ler o meu arquivo de Excel, tá bom? Só que antes dele carregar os dados lá para o meu SQL Server, ele vai fazer o quê? Ele vai apagar essa tabela para mim. E aqui você poderia colocar o comando, né? Delete, se for somente de uma data específica. A gente vai fazer isso mais para frente também, beleza? Só para não prolongar muito essa aula que já está grandona, né? Agora sim, ó, aqui em cima, aqui embaixo ele validou, né? Falou que foi a nossa conexão. Aqui eu tinha o quê? 100 linhas. Se eu rodar esse select asterisco de novo, eu tenho que ter o quê? Somente 50 linhas, né? Então, vou dar um executar aqui. Aí, ó, apareceu, ó, somente 50 linhas certinho. Se eu for no meu data frame, deixa eu abrir ele aqui, ó. Vou abrir o Excel e vou dar uma alterada nele para a gente fazer o teste final aqui. Fiz cagada aqui, né? Vou apagar isso aqui. Vou rodar esse Excel aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir ele, né? Produtos. Já estava aberto aqui, não precisava nem de copiar o link. Mas beleza. Vamos trocar esse aqui, ó. Sapato vermelho. Vamos colocar esse sapato aqui, ó. Vai ser sapato roxo. E essa calça mais que velha vai ser mais que velha e cara. Beleza? Essa calça aqui vai ser calça, sei lá, rasgada. Beleza. 3 alterações só pra gente verificar aqui, ó. Então, salvei os dados, né? Salvei. Beleza? Então, o quê? No meu Excel aqui, ó, já salvou os novos dados. Quando eu rodar esse script todo novamente, ele não pode... ele tem que fazer o quê? Apagar tudo e subir os meus dados atualizados, né? Isso aí é um exemplo prático ali do seu dia a dia. Então, vou executar tudo aqui, ó. Rapidinho, né? Muito, muito rápido. Vou executar aqui novamente. Select asterisco from da nossa tabela de produtos. Isso aqui tá como errinho, mas é porque a gente criou a tabela agora há pouco, né? Se eu fechar aqui e abrir de novo, vai sair essa parte vermelha que você acha que é erro ali, já fica com o coração disparando, né? Agora certinho, ó, tem minhas 50 linhas de novo, né? Não excluí, nem inseri linhas nenhuma, mas já tem as minhas alterações, ó. Sapato roxo, bolsa mais que cara e velha, a nossa calça rasgada aqui, né? Calça rasgada. Então, tá bom. Então, quer dizer que o nosso script funcionou. Agora, como a gente teve essa aula robusta, né? Demorada, mas você entendeu linha a linha de o que funciona. Então, você não vai simplesmente, né, copiar o código e sair fazendo. Você vai entender linha a linha, se precisar de editar, você já sabe onde editar. E a gente vai aproveitar esse código, né? Importando data frame para SQL Server resumido para as nossas próximas aulas ali, onde a gente vai subir todos esses dados aqui, né? Cadê nossa pastinha? A gente vai subir a tabela de itens, a nossa tabela aqui de categoria, a nossa tabela de ordem, a nossa tabela de produtos já está lá, então não precisa a gente mexer com ela, né? Então, nas próximas aulas a gente vem utilizando todo esse script, mas de uma forma bem mais rápida e dinâmica também, tá bom? Então, abraço e até a próxima. A gente aprendeu uma conexão avançada com SQL Server.